Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo fecha negócio espetacular e essa do Memphis Depay, em que tá agitando muita gente aí, muita coisa no futebol. Tem também novidades envolvendo Nicolas e o Arthur, novidade boa. Situação, a resposta do Rafinha em relação ao STJD. E também temos a questão do naming rights do São Paulo Futebol Clube em uma nova etapa e um novo episódio. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Então fica comigo até o final, vamos embora pro vídeo sem enrolação, mas antes, vão tacando dedo no like, vão deixando like, que o like dá mó moral, ajuda demais no trampo diário aqui, no trabalho do dia a dia, por isso que eu peço like. Posso colocar essa moral? Bora, galera! E aí, Memphis Depay, gostariam dele no São Paulo? E aí, o que vocês acham em relação a isso? Memphis Depay está deixando o Corinthians, embora tem uma... Eu acabei de ver na internet, porque assim, Corinthians fez uma nota oficial falando que não iria renovar com o Memphis Depay, uma novela que se estica por quase um ano. O Memphis teria, né, mostrado desagrado em relação a não ter continuado com o Corinthians, porque o Memphis, seus agentes, no negócio todo ali, o Memphis, ele teria aceitado várias exigências não, mas várias reduções, ele teria aceitado facilitar muito a vida financeira do Corinthians e tava meio que tudo certo pro Corinthians renovar com o Memphis. Na hora do Corinthians honrar, o Corinthians chegou e falou que não teria condição de renovar com o Memphis, gerando tudo aquilo. E aí aconteceu, né? Aconteceu que muitas dividiu muitas opiniões em relação a isso, porque grande parte da torcida queria a renovação do Memphis, mas institucionalmente falando, financeiramente falando, é muito inviável. O Corinthians já não conseguiu, o Memphis, né, já não conseguiu honrar os primeiros pagamentos, né, todo o contrato aí, as questões financeiras com o Memphis Depay no primeiro contrato. Aí vai e renova de novo, né, e aí isso aí dividiu muitas opiniões. Muitos torcedores queriam, muitos outros não queriam, jornalistas, ficou toda aquela discussão em relação ao Memphis, se ele deveria renovar com o Corinthians ou não. Agora, o que tá acontecendo? Gerou um boom de oportunidades pro Memphis Depay, porque aí falaria, o Memphis vai continuar no Brasil. Agora que ele não vai continuar no Corinthians, ele vai ficar no futebol brasileiro. E aí todos os times começaram a meio que... Na verdade, foi mais uma interação de páginas com suas torcidas. São Paulo, Atlético Mineiro, vários Palmeiras, várias brincadeiras acontecendo em relação ao termômetro das torcidas brasileiras de vários grandes clubes em relação a querer aceitar o Memphis no clube ou não, né? Gente, assim, eu acho o Memphis bom de bola, achei ele muito bom de bola. Não acho que ele faz a diferença no futebol brasileiro, né? Do nível do Matheus Pereira, do Arrascaeta, do Lucas em 2023. O Lucas fazia diferença em 2023. Arrascaeta, Pedro, John Arias. Eu não acho que o Memphis faça a diferença do nível dos tops do futebol brasileiro. Mas eu acho ele muito bom jogador. Eu gostaria dele no São Paulo? Gostaria. Por esses valores que ele pede? De jeito nenhum. Pelo que ele custa? De jeito nenhum. Principalmente o Memphis de muito boa vontade com o Corinthians. O Memphis estava com muita boa vontade com o Corinthians para ficar com o Corinthians. Estava aceitando tudo. E o Corinthians que decidiu não honrar, porque assim... Aqui a gente sabe, né, que a diretoria do Corinthians é muito parecida com a do São Paulo, né? Uma diretoria, assim, absurda, amadora nas decisões, né? E aí ficou toda essa conversa trocada, tudo essa polêmica em relação ao Memphis Depay. Mas assim, financeiramente falando, não dá. Nem ele baixando muito a questão salarial daria pro São Paulo ter o Memphis Depay, né? Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu gostaria do futebol do Memphis, mas se ele fosse muito mais barato, por esses valores que ele iria acertar com o Corinthians, acho completamente inviável o São Paulo arriscar dessa forma com o Memphis Depay, mesmo porque jogo selecionado, né? Seleciona muito o jogo pra jogar. Não é um atleta, um jogador que você tem ali
ali 100% dedicado. Você não sabe quando ele vai estar disponível, quando ele não vai. Então nós passamos por isso recentemente com o Rames e com o Oscar, né? Mas espera aí que a gente já volta nesse assunto do Memphis, que tem mais uma atualização e eu quero saber a opinião de vocês. Mas antes, deixa eu dar um recadinho muito bacana da nossa patrocinadora aqui do canal, a Minimal Club, que conta com as melhores camisetas do Brasil e são mesmo, não é brincadeira. As camisetas, ela tem esse algodão egípcio, o que torna a camiseta maravilhosa, um caimento simplesmente fantástico e a qualidade do material não desbota, não amassa, no calor ela não esquenta muito, a camiseta preta no calor eu tô assim tranquila, ela é fresca, ela é muito boa, te deixa o corpo fresco ali, né, fresquinho, ela é muito boa e isso é por conta desse algodão egípcio. Agora, presta atenção que tem uma situação muito bacana, a promoção foi estendida, promoção imperdível da Minimal Club, mas tem que ser pelo primeiro link da descrição, tem que ser pelo meu link usando o meu cupom TIDICO. Comprou 3 dessa daqui, ó, do algodão egípcio, da melhor camiseta do Brasil, da Minimal Club. Comprou 3 dessa daqui, ganha mais uma e uma carteira. Ganha mais uma de graça e uma carteira de brinde. É muito bacana, né? A Minimal Club estendeu a promoção, tá dando essa colher de chá fantástica. Você não vai ficar de fora dessa, mas tem que ser pelo primeiro link da descrição, pelo meu link, usando o meu cupom TIDICO, que é top demais. Você não vai perder, né? Corre aí que é por tempo limitado. Valeu, Minimal Club. Então, galera, essa situação do Memphis teve... aí ficou toda essa discussão, né, se o Corinthians deveria renovar ou não. Teve esse boom de vários clubes e óbvio que iria respingar aqui no São Paulo. E é aquilo, né? Eu acho que nós estamos um pouquinho traumatizados com o negócio em si. Se for comparar a vinda do Oscar e do Rames, dá pra comparar muito com uma situação com o Memphis, né? Uma situação de trocar ideia mesmo aqui, né? Situação hipotética envolvendo o Memphis Depay. É uma situação parecida. Você tem um risco financeiro muito alto para um jogador que jogou muito bem, mas que você não sabe se vai dar o retorno. O Corinthians já passou por isso em relação ao Memphis Depay, nós não precisamos nem arriscar, né? Acho ele bom de bola, mas eu acho os valores completamente fora do que ele vale hoje e até mesmo pro São Paulo. E teve uma situação curiosa que eu acabei de ver em volta do Memphis Depay. Parece que o Corinthians, depois de tudo que aconteceu, falar que não ia renovar com o Memphis, fazer nota, o Memphis falar que estava chateado e tal, que sentiu desconforto em relação a isso, eu estou vendo, é uma movimentação, tá? Parece que o Corinthians quer renovar de novo, quer voltar às conversas com o Memphis. É inacreditável, né? Mas quero saber a opinião de vocês em relação a isso, se vocês gostariam ou não do Memphis Depay. Eu sei que isso é um assunto muito polêmico. Vão deixando nos comentários aí, né? Deixa nos comentários que isso é bacana, eu sei que gera muita polêmica. Quem quiser deixar opinião, é claro. Tinha que trazer isso aqui porque foi um boom, né? Chacoalhou muito e é um assunto que chacoalha muitos torcedores e divide muitas opiniões na internet, né? Muito bacana isso aí. Vamos deixar nos comentários. De novo, pra concluir. Gostaria do Memphis, não pelo que ele vale. Se vai pagar, quanto que vai pagar pro Memphis? 1 milhão é o salário, 900 mil é o salário do Wendel? Aí eu pagaria, aí eu acho interessante pagar o Memphis, que é um jogador diferenciado, né? Porque o São Paulo gasta-se. O São Paulo tá quase igual. São Paulo tá igual todo mundo aí. São Paulo paga 1 milhão pra qualquer jogador hoje. Pode ver, qualquer jogador, qualquer perna aí, qualquer jogador limitadíssimo ganha 1 milhão. E se o Wendel ganhar 1 milhão, isso é uma sacanagem, né? Preferiria muito mais pagar pra um Memphis, né? E olha esse Iago que veio de empréstimo. Olha o que tá jogando bem, que joga melhor que esse Wendel. O São Paulo gasta muito errado, né? Preferia muito mais pagar 1 milhão pra um meio atacante do que pro Wendel, por exemplo. Ah, Tico, mas ele vai valer 1 milhão e tal. Mas não tem explicação quando paga pro Wendel, né? Se não pagasse pra ninguém, não tinha que pagar pra ninguém. Mas paga pro Wendel, melhor pagar pro Memphis, né? Mas eu tô falando aqui de situação de rumor, de sondagem, porque ele não custa isso. Custaria muito mais caro e pelos valores que ele pede, acho completamente ilógico, irreal e não vai acontecer dele vir pro São Paulo, né? Pelo menos é o que nós estamos vendo agora. Galera, novidade espetacular envolvendo Nicolas e o Arthur.
O Nicolas teve aquele afastamento do acidente, né? Ele já vai voltar pra jogar. Acho um bom momento. Tem que afastar esse Wendel. Esse Wendel não dá. Olha esse Iago. O Iago eu falei aqui, bom jogador. Olha que estreia legal que ele fez, né? Olha que partida interessante que fez o Iago. Já gostei. Acho que, na verdade, nós gostamos, acho que tirando o Bulta, né? O Aurélio Bulta, acho que todas as estreias ali, né? O Newton. Vitor Sá ainda não precisa... É difícil jogar no ataque do São Paulo ali com o Caleri e com o Luciano. Tá difícil, né? Mas o Newton, Domingos Duarte e o Iago ali tá bacana, né? Mas o Nicolas volta, né? Eu quero ver o Nicolas jogando pra não ter que jogar mais com o Wendel. Esse Wendel é inaceitável, o desempenho, o rendimento desse cara pelo que ele ganha. Eu não consigo passar a mão na cabeça, galera. Desculpa. Se ele ganhasse 400, 500 mil por mês, beleza, mas ele ganha 1 milhão. Ele tem o salário de jogador premium, de jogador de elite, de jogador titular pra jogar essa bolinha. Eu não aceito esse Wendel, galera, de verdade mesmo. Tô por aqui com esse cara inaceitável. Mas a boa é que o Nicolas tá aí, né? Tá treinando, tá disponível, tá aí tá na pista, né? Tá na pista o Nicolas, tomara que ele tenha um retorno cada vez melhor. E o Arthur também. Esse é um dos principais jogadores, né? São Paulo sofre muito ofensivamente falando sem o Arthur. Precisa hoje do Arthur na composição do ataque do Dorival Júnior. Então é uma volta espetacular do Arthur, né? O Arthur nós já imaginávamos, né, que estaria disponível nos próximos dias, porque ele não estava. A lesão dele era dores, né? Era uma lesão ali de fácil... Não tô querendo, né, falar aqui que ele não tinha dor e tal, mas era uma lesão que nós imaginávamos, né, que... Eram dores, eram coisas assim fáceis de se recuperar. E agora tá aí, pelo que nós estamos vendo, o Arthur está recuperado. Esperamos ele estar recuperado realmente, né? Não como acontecia no São Paulo, que falava que o departamento médico liberava, o cara tá pronto. O cara jogava 15 minutos e se machucava, saía com dor de novo, né? Agora eu acho que o Arthur, pelo que nós conhecemos, o Arthur está realmente liberado e estará disponível quanto antes para jogar no São Paulo, né? E, gente, assim, eu acredito de verdade numa virada de chave do São Paulo. O momento é péssimo, o momento é muito ruim. O momento nem é tão ruim falando de números, né? Números de resultados. Porque o São Paulo vai ficar brigando aí esse nada no Brasileiro, né? Vai brigar pra não... Eu não acho que vai brigar pra não cair. Acho que vai ficar naquele meio de tabela, sabe? Aquela coisa morna, né? Acho que até vai ter um lampejo de brigar por uma Libertadores. Se for ver bem, o São Paulo em nível de é que nós estamos muito de saco cheio de perder sempre e de resultados ruins, e eu acho que o que pega mais do que resultado ruim é o time, a tiriça, a preguiça, o mau desempenho, né? Um desempenho técnico muito ruim. Acho que é isso que mais revolta, mas se analisar os resultados por enquanto não é um apocalipse. Eu acredito sim numa retomada do São Paulo, de verdade mesmo. Acredito numa retomada com o Dorival. Acho que não está tão complicado o Dorival engatar 3, 4 vitóriazinhas e mudar o time aí. Vamos torcer pra isso acontecer, né? Eu tô torcendo bastante e realmente eu não acho que é tão difícil. Nesse momento é difícil chegar aqui com otimismo falar isso, mas eu acho que tá mais simples do que nós podemos imaginar. O São Paulo, a gente sabe que tem um bom time aqui. A gente sabe que o São Paulo é muito boicotado de dentro pra fora, né? Se jogar com o Arthur, com o Vitor Sá, com o Rian Francisco, seria um teste bem válido, né? Não precisa colocar Luciano e Caleri todo jogo e deixando lento. Dorival entrou com uma tática assim absurda no último jogo, né? 3 zagueiros, 5 volantes. Assim, o São Paulo não é pra jogar assim, né? Tem o Vitor Sá, tem o Arthur voltando. O São Paulo pode ter um futebol um pouco melhor, um pouco mais... A gente entende o Dorival recuar em alguns jogos, isso é do jogo. Mas assim, o São Paulo pode ter um futebol melhor, mais sólido, com maior volume. Todo mundo pensa assim, né? Ou a maioria, né? Vamos ver como é que vai ficar. Nicolas e Arthur voltando. Galera, Rafinha, né? Ele só foi... ele sofreu uma advertência, né? Ele foi... pelo STJD da forma como ele saiu contra o Grêmio. Ridículo, hein, Rafinha? Ridículo. Patético. O São Paulo, não pelo fato de você brigar pelo São Paulo, né? Não pelo fato de você tentar defender o São Paulo. Isso você tem que fazer sempre. Mas o seu trabalho como diretor de futebol até aqui ele é nulo. O seu trabalho como antes, quando era o Rui Costa, dono do time, né? O Rui Costa aí... você nunca teve nada pra gente acrescentar. Sempre foi um cara apaixonado pelo São Paulo, que a gente, né, tem um apego à sua imagem pelo que você fez como no final de carreira pelo São Paulo. Eu particularmente, eu gosto de te ver ali, mas assim...
em questão de diretor de futebol, o seu trabalho ele é patético, tá? Ir lá brigar depois do jogo, quando o time joga ridiculamente. Se o São Paulo tivesse detonado o Grêmio e todo mundo tivesse visto aquele roubo roubo escandaloso, como foi com aquele Ramon Abate-Abel contra o Palmeiras, e você ter ido lá brigar, beleza, é uma coisa. Agora, seu time não tá jogando bosta nenhuma há muito tempo, você vai lá e passar esse papelão aí, ele só foi advertido. Mas assim, Rafinha, tem que defender sim sempre o São Paulo, mas assim, você precisa fazer o seu trabalho primeiro antes de sair brigando por aí. Acho super válido. O futebol brasileiro ele é um lixo, ele funciona no grito, sim. É questão de arbitragem, muitas vezes funciona no grito, é escroto, é. Só que naquele jogo contra o Grêmio, não. Naquele jogo contra o Grêmio foi muito mais o desempenho patético do São Paulo. Então faça o seu trabalho, traga jogadores, coloca comando, ordem nesse vestiário, manda o Dorival, fala, Dorival, tira esse Luciano do time e o Caleri, eu vou te dar o suporte. Tira essa panela escrota e imunda que se instaurou no São Paulo. Então assim, patética a sua postura por enquanto até aqui. Espero que essa advertência aí, ela sirva de outras coisas. Você não é um jogador indo brigar, você é um diretor de futebol que tem que colocar esse time nos eixos. Falar que o São Paulo tá... Você chegar aí, o São Paulo tá com dívida, nós vamos tentar tirar o São Paulo dessa situação. Você tá de sacanagem? Pra falar isso aí, não precisa ser diretor de futebol do São Paulo, pode ser qualquer torcedor em qualquer bar, em qualquer bairro, né? Falar o que você fala ali como diretor de futebol, qualquer um sabe. O que você vai fazer pra mudar isso aí? Qual é o plano de ação? Qual é o plano de negócio? Falar que você tá tentando pagar salário, dívida, muita dívida, isso todo mundo sabe. Eu posso chegar e falar isso, só que eu não sou diretor de futebol de São Paulo, você é. Então, por favor, muda essa conduta aí, né? Galera, negócio fechado maravilhoso, Domingos Duarte, né? Olha aí que situação, né? Olha que coisa boa, né? Não precisava ter trazido Toló e Dória, né? Era só trazer o Domingos Duarte. O Domingos Duarte, né, é um cara super ok da forma como ele veio, e eu acredito que a maioria de vocês também tiveram uma ótima impressão dessa estreia do Domingos Duarte. Acho que todo mundo com a mesma impressão do Domingos Duarte, um zagueiro zagueirando, né? Um cara ali que chega e mata a bola e tira a bola e faz a função do zagueiro. É isso, são de negócios assim que o São Paulo precisa. O Domingos Duarte estava pedindo um valor, o São Paulo acho que paga algo em torno de 600 mil. Valores aceitáveis hoje o futebol hoje tá muito caro, a moeda mudou, né? Eu acho que o quê? 600 mil se equivalem a 200, 300 mil há 10 anos atrás? 200, 300 mil reais há uns 8, 10 anos atrás, acho que é o equivalente a 600 mil hoje, né? Então é um salário bem ok com os valores que a gente vê de futebol e pelo que esse cara tá jogando, e de não ser um risco muito grande. Quem que vocês preferem que jogue no São Paulo, Domingos Duarte ou Wendel? O Wendel ganha muito mais e isso é inaceitável. Então o negócio com o Domingos Duarte tá muito certo, foi muito assertivo. São Paulo trouxe o cara certo, é um cara que, óbvio, não é um cracaço renomado, tem chance de dar errado, mas olha aí, não paga uma fortuna e é um cara que chega jogando, é um cara que nós vimos que, independente de ter jogado muito bem ou não, a postura, a forma como se comporta, a forma como se incomoda, a forma como age em campo está certa, está correta. Eu, particularmente, adorei a estreia. Estou adorando a contratação do Domingos Duarte. Quero saber a opinião de vocês. Galera, para nós fecharmos o vídeo naming rights, parece que o São Paulo não vai ter mais trocadilho no naming rights, né? Como fez com o Morumbis. Parece que a BYD é um dos grandes nomes ainda para fechar o naming rights com o São Paulo. O São Paulo tá desesperado para pegar esse dinheiro do naming rights, mas parece que agora teve um avanço em relação a isso, de que o São Paulo não irá mais colocar Morumbis, Morumbid, né? Morumbi ID, não vai ter mais trocadilho no nome do estádio. Eu adoro. Para mim é Morumbi, sempre será Morumbi, né? Isso eu acho bacana. Dá para você trabalhar, fechar negócios, fechar com essas grandes empresas de uma outra forma. Eu particularmente gosto do São Paulo tentar fechar um naming rights sem colocar trocadilho, fazer alguma outra coisa, né? Coloca outro nome, põe lá Morumbi, Arena, que não é Arena, né? Mas Morumbi, não sei o que lá, e vincula outra marca, faz qualquer outra coisa. Mas esse trocadilho eu particularmente não gostei e gostei dessa nova atualização. Me passa uma cara mais séria. O São Paulo precisa ser sério agora, ficar quieto e trabalhar e trazer resultados e ganhar e
e ter seriedade em tudo, porque o momento não é nada bom. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo, eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. Quem quiser deixar alguma coisa nos comentários, a opinião de vocês, vai deixando aí. É isso aí, o vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.